Oi, pessoal. Quem está falando aqui é Quito Ribeiro. Eu estou aqui para falar para vocês sobre o meu livro, No Canto dos Ladinos, que está saindo agora pela Todavia. Já trabalho com palavras há bastante tempo, sou compositor. Então, a minha primeira música gravada foi uma parceria minha com o Lucas Santana, foi gravada pela Daniela Mercury. E de lá para cá vim sendo gravado por gente bem bacana, desde Daniela, Ivete, Caetano, Gilberto Gil, Roberta Sá, diversas cantoras, enfim. Além disso, eu sou montador, trabalho com cinema e com televisão também já há bastante tempo, desde que eu vim morar no Rio. Como montador, tem uma estou presente sei lá, uns 20 filmes e bastante coisa na televisão. E estamos aqui agora com esse romance Nas Ruas. É um livro que fala, que fala sobre um tipo de personagem que eu acho que não está muito presente na literatura brasileira, que é o negro de classe média, né? Então esse é o espírito do livro, assim. Falar sobre, e eles falarem, muitas vezes são eles falando, a vida desse tipo de personagem que eu decidi chamar de ladinos. Eu gosto da palavra ladino porque ela tem uma certa ambiguidade. Eu queria que tivesse isso no título. Ladino, no sentido popular, é meio que esperto, malandro, né? Uma palavra que ficou meio... tem esse sentido. E talvez tenha esse sentido justamente porque o sentido original da palavra é ladino eram os escravos, né, as pessoas escravizadas no Brasil do século XIX que falavam português. O escravo africano que aprendia a falar português era chamado de ladino, diferente do escravo africano que não sabia falar português, que era chamado de boçal. Então, talvez muito por isso esse escravo chamado de ladino tenha a palavra daí tenha gerado esse outro sentido, que é esse sentido de malandro, esperto, né? O ladino ele tem essa coisa quase difamatória, né? E ao mesmo tempo laudatória. É uma coisa ao mesmo tempo difamatória e laudatória. Então, nesse intervalo entre a difamação e a homenagem, eles se movimentam. Essa movimentação malandra que me agrada na palavra e que fez vir para o título do livro. Os personagens do romance são esses ladinos. Eu centraria... É um livro de muitos personagens, né? Mas eu acho que os personagens centrais, pelo menos na minha visão do livro, quando eu pensei o livro, eu pensei a partir desses três personagens, são três membros de uma família. Cristiane, que é uma escritora que está, no tempo do livro, numa conferência em Lyon, falando sobre os personagens do seu livro. Então, esses personagens todos também aparecem no livro, no Canto dos Ladinos, né? São personagens de um livro dela chamado Fossa das Marianas, que tem esse nome, esse livro, por conta do nome da irmã dela, que se chama Mariana, que é uma mulher, não tem uma idade muito definida, mas eu diria que ela tem entre 35 e 40 anos, e que mora em Salvador, leva uma vida de classe média, eu diria uma vida embranquecida, no sentido de que ela tem hábitos que são hábitos que, a princípio, você atribuiria a uma classe média branca, vive num condomínio, uma vida burguesa, casada com o marido, vivendo ali, tentando se proteger da violência brasileira e tal, tudo isso num condomínio em Salvador. E o terceiro personagem é o marido de Mariana, que se chama Érico, que
que também está presente no livro num outro tempo. Cada um desses três personagens principais está em um tempo diferente, né? Os tempos narrativos não são o mesmo, né? O tempo de Cristiane lá em Lyon, esse tempo em que a Mariana está contando um pouco sobre um pouco a crise do casamento dela, e o tempo do Érico, que é esse cara que ele tá, você não sabe muito bem porque pode ser que ele esteja delirando, mas ele se julga preso e ele fala a partir dessa prisão. São esses os três personagens principais. Eu sou letrista, né? Antes de começar a fazer música, de tocar violão, eu já fazia letras para os meus parceiros. E fazer música, fazer a letra da música exige uma coisa, entre aspas, próxima da poesia, porque tem aquela métrica mais poética, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma exigência métrica. Quem dita qual é a métrica da letra é a melodia. Eu tenho que obedecer quase sempre a uma melodia que o meu parceiro, ou que eu mesmo, né, criei. Isso força você a se adaptar a uma musicalidade que está ali, né? a uma melodia, e esse exercício de escrever para uma caixinha, eu acho que chegou na minha escrita quando eu fui escrever um romance. Eu escrevo muito elipticamente, porque na canção, como você quer muito falar de várias coisas e você precisa omitir muitas porque não cabe na melodia, você acaba criando muitas elipses. Eu, pelo menos, escrevendo canções, acabo fazendo muito isso. Eu acho que isso veio para a minha escrita como romancista. Assim, a minha escrita é um pouco elíptica entre uma frase e a outra. Eu quero avançar logo, não fico muito dourando a pílula ali para descrever as situações que estão no romance. E como montador, eu acho que essas coisas todas são linguagens, né? E uma linguagem vai entrando na outra. Como montador, eu acho que eu tenho muito a montagem é um processo posterior dentro do cinema, né? Quando a história, as imagens já estão feitas, você vai teoricamente repetir o que está descrito no roteiro, mas isso nunca se dá exatamente como estava no roteiro, porque na filmagem já foi alterado e quando chega na montagem finalmente se altera mais ou menos ainda. Mas isso me faz ter uma visão de todo, assim, né, do todo, de ter que contar aquela história que foi filmada, que foi roteirizada, e perceber os arcos dos personagens, no sentido macro do termo montagem, né? Que é perceber os arcos dos personagens, perceber em que momento aquilo ali está se dando, o que é que a história como um todo está contando, de qual lugar deve ser contada, né? De qual lado da câmera, tal. Isso tudo é narração, e isso certamente passa para essa minha visão sobre personagem, assim. Eu acho que ela é muito atravessada por esse olhar, né, de montador. No caso do livro, eu forneci, entre aspas, o material bruto, né? Quando começou o meu diálogo com o Leandro, né, que é o editor do livro, ele era o editor, né? Eu tive que mudar um pouco o meu papel e ouvir uma outra pessoa falar sobre o meu material bruto. Foi bem interessante e resultou numa colaboração bem bacana. O livro mudou na mão a partir do momento em que teve esse diálogo com o editor, né, com o Leandro. Primeiro, é muito doido ter virado personagem de um livro, né? Foi uma surpresa total, né? Eu que gosto dessas ambiguidades linguísticas, né? No meu próprio livro tem personagem que ele é personagem personagem de um livro que está dentro de um livro, né? Uma coisa meio Ítalo Calvino, assim. Eu amo isso e de repente eu fui parar dentro de um livro. Então foi uma coisa muito, muito
pitoresca para mim, mas que eu adorei, assim, quando eu li, né, o Calaf me mostrou e me perguntando se eu me identificava, porque o cara se chama Quito Ribeiro, né, o personagem. Sou eu, é um editor, não sei o quê, com muita ficção lá, mas enfim, parte de um princípio que sou eu mesmo, baiano, tal, que está em Lisboa, e foi muito legal. E eu e o Calaf, a gente já era amigo, claro, né, antes disso, e entre os encontros que a gente teve, um encontro foi muito marcante, que eu estava justamente indo editar lá em Lisboa, onde ele morava na época. Eu estava indo editar um documentário sobre Kuduro, e o Calaf, além de escritor, ele tinha uma banda que se chamava Buraco Ação Sistema, uma banda famosíssima em Portugal e na Europa, de Kuduro, né? Uma mistura de Kuduro com dance music e tal, europeia. É uma banda muito boa. E eu estava lá para editar um documentário sobre Kuduro, passei um mês em Lisboa e a gente se encontrou muito. E por conta de eu estar fazendo essa coisa sobre Kuduro, ele ficou me mostrando muitos playlists de Kuduro. Eu fui num show da Buraca, na época a banda ainda existia, ainda tocava junto. E a gente ficou saindo na rua e conversando muito. Sempre que a gente sai, a gente troca muita ideia sobre muitas coisas. E, de alguma forma, esse encontro foi parar no livro dele, né? Esses encontros nossos, dele me dando falando de Kuduro, foi parar no livro dele, que o livro, a personagem protagonista, né? Fica meio que dando para mim umas aulas de Kuduro não, né? De música angolana em geral, e de dança e tudo aquilo. E no meu livro também, de alguma maneira, esse encontro que eu tive lá com a turma dele foi parar no meu livro. Assim, tem uma passagem lá que foi um encontro muito forte, que acabou parando em 2 livros.